A voz do cidadão. 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 Hoje, na coluna do grande analista político brasileiro da atualidade, Merval Pereira, ele alerta para a questão da liberdade de imprensa, né? E esse comentário de hoje é um desenvolvimento do comentário anterior que eu fiz com relação à censura do humor no processo eleitoral brasileiro. A liberdade da imprensa é um dos pilares da cidadania. Até hoje, se você for estudar história política, você vai ver que o surgimento na Revolução Inglesa, na Revolução Gloriosa, no século XVII, até o final do século XVIII, na Revolução Francesa, na Revolução Americana, o surgimento do entendimento do que é cidadania, enquanto autonomia do cidadão, enquanto garantia dos seus direitos fundamentais de liberdade, de propriedade, de ser julgado diante da lei, não é? Esses valores fundamentais se confundem com o próprio surgimento dos valores que permitem, por exemplo, o surgimento da imprensa, o surgimento dos folhetins, das gazetas, né? Das gazette italianas, das gazetas espanholas, e dos journals com periodicidade diária, que a partir do final, meados, aliás, do século XVII, já começaram a surgir na Inglaterra e nos Estados Unidos, e que culminaram com a conquista do Estado republicano, não é, da cidadania, com a restrição do mando discriminatório, despótico da monarquia. Portanto, quando nós vemos na coluna do Merval hoje um comentário sobre este absurdo do controle social da mídia, que setores do atual governo querem implantar, seja através das conferências de comunicação, como uma medida que está lá prevista, seja através da criação de uma televisão pública, com controle e processo de produção controlado por um conselho, isso é de se preocupar, porque a expressão é equivocada. Nós temos que fazer essa reflexão, controle social da mídia, como? Isso é deturpação do controle social. Se a mídia é um veículo de controle social, como é que você pode querer exercer controle governamental sobre o controle social? Quem deve ser controlado? É o cidadão que deve ser controlado pelos governantes? Ou o princípio da cidadania, ou da liberdade, é exatamente o contrário, o controle da ação dos governantes pelos cidadãos livres e conscientes. Portanto, controle social da mídia é um absurdo. A mídia é um dos instrumentos de controle social dos governantes. Que arrogância é essa de setores governamentais acharem que, por serem governantes, eles podem tomar o lugar do próprio cidadão e dizer o que é melhor para o cidadão? O cidadão tem direito de ter uma mídia privada, plural, livre, que coteje opiniões diversas. Quanto mais contraditórias e diversas, melhor para o cidadão tomar a sua opção política, a sua decisão política, o seu entendimento político, a sua escolha doutrinária. Como também o Estado brasileiro garante a liberdade de crença, e ele não pode ser um Estado religioso, passou a ser um Estado laico, exatamente para poder garantir que o cidadão possa ter liberdade de fato de adorar ou celebrar qualquer ideologia religiosa, qualquer igreja que ele queira abraçar. Que história é essa de controle social da mídia? Isso, na verdade, é controle governamental sobre a liberdade de expressão do cidadão, e nós não podemos compactuar com esse tipo de corrupção dos valores, dessa vez dos valores da liberdade de expressão.